Olá a todos, o meu nome é Vanessa, sou aluna da Medicina Veterinária. Vou apresentar para vocês hoje um trabalho realizado pelos alunos da Medicina Veterinária para a disciplina de Toxicologia, cujo tema é Alimentos da rotina de tutores que são tóxicos para animais. Esse trabalho ele foi realizado pelos acadêmicos Henrique, Yuri, Jade, Joiciara, Josefa Noelba, Larissa, Marcos Vinícius, Matheus e eu, a Vanessa. Bem, nós vamos começar dizendo para vocês que essa pesquisa ela foi feita baseada em algumas revisões de literatura e nós vimos que existem vários agentes que podem causar intoxicações, especialmente nos cães e gatos, que são o foco desse trabalho. As intoxicações elas podem acontecer em variadas espécies, mas nós nos atemos a essas duas espécies por alguns motivos. Um deles é que a maioria dos trabalhos se concentram nesses animais e também por eles constituírem a maior população nos lares, tanto no mundo quanto no Brasil, apesar de nós termos outros animais aí que já fazem parte da preferência dos tutores, né? Temos tartarugas, porcos, diferentes tipos de aves, né, várias espécies. Mas nós vamos concentrar nessas duas espécies, onde há uma diversidade de estudos que nós tivemos acesso. Bem, a gravidade das intoxicações nesses animais, ela depende de pelo menos três aspectos: a disponibilidade desses agentes no meio ambiente, a quantidade de agente ao qual o animal está exposto e uma sensibilidade individual para os seus efeitos. Cada animal pode reagir de uma determinada maneira, de acordo com o consumo com a ingestão daquele determinado agente. Bem, nós fizemos um estudo com base em algumas revisões de literatura sobre esse tema e as referências constam no final desses slides. Vale ressaltar que, a partir dos estudos que nós fizemos, algumas informações nos foram úteis, como, por exemplo, o fato de cerca de 90% das intoxicações nos animais serem acidentais e agudas. Elas ocorrem também dentro do domicílio do proprietário ou nas proximidades. E é bom a gente também lembrar que existem alguns alimentos que são consumidos pelos seres humanos e até mesmo por outras espécies de animais, mas que eles podem representar riscos para a saúde, para a vida de cães, de gatos, devido à diferente metabolização. Guardem essa informação, porque a metabolização é algo que nós vamos voltar um pouquinho adiante. Bem, vale ressaltar que, quanto aos gatos, os hábitos que eles possuem e o apetite um pouco mais exigente deles fazem com que a intoxicação alimentar nesses animais seja até 3 vezes menos frequente do que nos cães. Nós vimos alguns relatos de que nas clínicas há uma maior ocorrência de intoxicações alimentares nos cães. De uma forma sucinta, nós vamos abordar aqui os principais produtos alimentícios que não devem ser fornecidos para cães e gatos, os sinais clínicos característicos de uma toxicose por esses agentes e a terapia geral, que normalmente é utilizada nas clínicas veterinárias. Vamos começar com os primeiros alimentos que são tóxicos para esses animais. Para os gatos, normalmente, a ingestão de cebola representa um risco, alho, chocolate, uva, passas, alguns vegetais, como tomate verde, batata. No caso dos cães, os produtos mais comuns que causam toxicose são chocolate, café, doce que contenha xilitol, nozes, macadâmia, cebola, alho, uva, passas, bebidas alcoólicas e leite. Bem, falando especificamente do chocolate, de chás, de café, nós podemos dizer que esses alimentos, em especial o chocolate, ele possui na sua constituição uma grande quantidade de carboidratos, não é? Nós sabemos disso. Tem também lipídios, tem aminas biogênicas, tem neuropeptídeos e tem as metilxantinas. A teobromina e a cafeína. Elas têm uma concentração muito mais significativa, no caso a teobromina, ela é muito mais significativa do que a cafeína. A manteiga de cacau é o ingrediente presente em maior quantidade no chocolate e é a manteiga de cacau que possui a teobromina, que é o componente tóxico mais importante do chocolate. E o que ela vai provocar?
ela vai provocar uma grande estimulação cerebral, um intenso aumento no trabalho muscular cardíaco. E aí o animal ele pode começar a ter arritmias cardíacas importantes. É isso que a teobromina, que é esse componente tóxico, vai provocar nos animais. Bem, quanto ao café e o chá, que também possuem essa substância, eles são igualmente tóxicos ao chocolate? Olha só, a concentração dessa substância no chocolate, ela pode ser 3 a 10 vezes maior do que no café. Nós podemos encontrar a teobromina também no chá, em bebidas à base de cola, no entanto, em uma quantidade menor. E é importante nós ressaltarmos que quanto mais matéria lipídica possuir o chocolate, menor vai ser o teor de teobromina, como é o caso dos chocolates brancos. Eles apresentam menos risco para os animais do que os chocolates mais escuros. A quantidade de teobromina encontrada no chocolate, ela pode ser até pequena para trazer uma segurança alimentar para o ser humano, mas quando ele é ingerido pelos animais, ele constitui um risco sério à saúde e até à vida desses animais. Por quê? Os cães, eles metabolizam a teobromina de uma forma mais lenta, por isso é que pode facilmente acontecer a intoxicação. Bem, passando aqui para frente, nós podemos aqui pensar, então, como é que essa substância tóxica, que é a teobromina, que são metilxantinas, né, tanto ela quanto a cafeína, o que elas provocam? Elas realizam ali elas provocam um antagonismo competitivo dos receptores de adenosina. Há uma inibição desses receptores que vai provocar uma estimulação do sistema nervoso central e os vasos sanguíneos, eles passam a sofrer uma constrição, diurese, taquicardia, também acontece ali. Essas metilxantinas, elas também podem aumentar os níveis de cálcio intracelular e inibir a fixação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático dos músculos estriados. Tudo isso está acontecendo ali dentro, no organismo do animal. Mas o que é que tanto o tutor quanto o médico veterinário vai perceber como sinal clínico? Náusea, êmese, diarreia, dispneia, polidipsia, poliúria, polaquiúria. Vale lembrar que a poliúria é um volume exagerado de urina por dia, a polidipsia é a ingestão excessiva de água e a polaquiúria é um aumento no número de micções, mas com uma diminuição do volume da urina, ou seja, o animal passa a urinar pouca quantidade, muitas vezes ao dia. E outros sinais clínicos também nós encontramos em alguns relatos que eles têm a ver com alterações mais avançadas, que são desidratação, hiperatividade, arritmias cardíacas, hemorragias internas podem acontecer, hipertensão arterial sistêmica, taquipneia, cianose, hipertermia, fraqueza, tremores, ataxia também pode acontecer, convulsões, coma e até morte. Tá? Então, dependendo das quantidades ingeridas pelo animal, o animal ele pode vir a óbito. Bem, uma dica rápida aqui, na verdade são duas dicas, né, que eu coloquei aqui. É que nós lemos que há relatos de efeitos drásticos com a ingestão, não só de chocolate em barra, mas também de chocolate em pó, que são aqueles achocolatados dissolvidos em leite, e se eles forem oferecidos aos cães, eles podem causar uma intoxicação importante. E uma outra dica aqui que vale lembrar é que quanto mais escuro for o chocolate, há mais teobromina, havendo uma maior possibilidade de ocorrer intoxicação. Então, os chocolates amargo e o meio amargo, eles são os que oferecem maior risco, porque eles possuem um teor mais elevado dessa substância. E quanto ao tratamento, né? Há tratamento para esse tipo de intoxicação?
A primeira coisa que se deve fazer é eliminar as toxinas que ainda não foram absorvidas, e isso pode ser feito por meio da indução de vômito, ou pode ser feito uma lavagem gástrica com o uso de carvão ativado, mas aí tem que se ter a certeza de que a intoxicação ela ocorreu há menos de 2 horas, senão essa medida ela não vai obter êxito. E outras medidas como a fluidoterapia, monitoração cardíaca e controle de convulsões, caso aconteçam, elas são fundamentais. Okay? Então, é o que a gente encontrou aí sobre o chocolate e vimos que pode ser um alimento que pode trazer riscos de morte, inclusive, para os animais. Quanto ao xilitol, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar sobre o xilitol, né? Ele é um metabólito intermediário, né, do ciclo do ácido glucurônico. Ele vai estimular a síntese e secreção de insulina. Na verdade, ele é um açúcar. Ele é um açúcar que é utilizado como substituto dos açúcares convencionais, né, na alimentação. Ele também é encontrado em vegetais e em frutas. Essa foi uma surpresa, até porque eu pensei que o xilitol ele não poderia ser encontrado em frutas, mas ameixas, morangos e framboesas são exemplos de frutas que contêm xilitol. E hoje o xilitol ele é oferecido em pó e é utilizado na fabricação de pães, de tortas, também na fabricação de bolos. É utilizado nas dietas das pessoas, mas ele oferece um risco muito grande para a saúde dos animais. Bem, quais são os sinais clínicos que a ingestão do xilitol pode promover no animal? Veja bem, a depressão é um deles, o vômito, a ataxia, que é quando o equilíbrio ou a coordenação motora do animal fica prejudicada, não é? A fraqueza, e a maioria desses sinais clínicos, eles são secundários à hipoglicemia, que normalmente ela vai ser observada ali depois de uma meia hora, até 1 hora após a ingestão do xilitol. E o tratamento da intoxicação, ele deve ser de suporte, ou seja, vão ser tratados aí pelo médico as alterações ocasionadas pela hipoglicemia mesmo. Ele pode fazer uma fluidoterapia e também uma reposição de eletrólitos. Um outro alimento que pode ser tóxico também para os animais é a macadâmia. A macadâmia é uma semente que é utilizada na alimentação de seres humanos, mas o princípio tóxico dela ainda é desconhecido, né? E sabe-se que há muitas variedades de macadâmia, mas algumas delas têm um sabor amargo e não são utilizadas na alimentação. No entanto, algumas espécies, elas são muito utilizadas na alimentação humana e caso o animal ele faça ingestão acidental ou até por brincadeira desse tipo de semente, ele pode ser contaminado, ele pode ser intoxicado, melhor dizendo. O princípio tóxico é desconhecido, né? Conforme eu disse. O mecanismo de ação dessa intoxicação também nós não encontramos nada a respeito, ele ainda é desconhecido, mas o que se sabe é que se for consumida, a macadâmia ela vai apresentar alguns sinais clínicos que cursam inicialmente com a fraqueza, com depressão, vômito, hipertermia, e pode evoluir para ataxia, paresia, dor, edema nos membros pélvicos. E, além disso, podem ser observados tremores, dor abdominal, claudicação, rigidez das articulações, também palidez das mucosas. Não há um antídoto específico para esse tipo de intoxicação. O tratamento, como nos demais casos, ele é de suporte, com fluidoterapia e outras medidas que forem necessárias. O enema ele pode ser uma indicação e também a lavagem gástrica até 2 horas após a ingestão do alimento. Bem, no caso da cebola, também muitos de vocês já devem ter ouvido falar que tanto a cebola quanto o alho, ele é tóxico para os animais. Esse é o perigo de se dar a mesma comida que é feita em casa para os animais. Os componentes tóxicos que podem, que estão ali na cebola, o que eles fazem? Eles podem danificar as células vermelhas do sangue. E, estando danificadas, elas vão provocar uma anemia hemolítica, que vem acompanhada aí pela formação de corpúsculos de Reis,
né, nos eritrócitos especialmente de mamíferos. O alho, gente, ele pode ser considerado menos tóxicos para os cães do que a cebola. Os agentes farmacológicos, nós colocamos aí os dois agentes farmacológicos que são encontrados, que são a lisina e a ajoene. Eles são potentes relaxantes de músculos cardíacos e de músculo liso. Eles também são agentes vasodilatadores e hipotensores. Os componentes tóxicos que nós encontramos ali na cebola comum, no alho, eles são os mesmos que estão também no alho poró, na cebolinha e em outros vegetais da mesma família, que é a família Allium, né, que são os sulfóxidos e também os sulfetos alifáticos. Bem, nós vamos prosseguir aqui, porque nós temos agora o mecanismo de ação, né? Como é que essa toxina, essa substância tóxica vai agir. Vamos falar um pouquinho dos sinais clínicos e do tratamento que pode ser realizado. Bem, a principal toxina é o sulfureto de N-propil. Como é que acontece o mecanismo ali? A toxina ela vai reduzir a atividade da glucose 6-fosfato. E ela vai fazer isso nas células vermelhas do sangue. E isso interfere com a regeneração da glutationa, que é necessária para evitar a desnaturação oxidativa da hemoglobina. Porque as hemoglobinas, quando elas são desnaturadas, elas precipitam na superfície das células vermelhas do sangue. E aí elas vão desencadear uma hemólise intra e extravascular. Todo esse processo vai aí culminar com alguns sinais clínicos que estão relacionados com a gastroenterite, né? O que o animal apresenta quando ele tem uma gastroenterite? Vômito, diarreia, dor abdominal, perda de apetite, uma depressão e até uma desidratação. Porque após alguns dias ali, o animal ele pode apresentar tanto esses sinais quanto uns sinais também que são associados à hemólise, que ele passa a ter as suas mucosas pálidas ou ictéricas. A frequência respiratória também pode ficar aumentada, letargia, fraqueza e hemoglobinúria. Quanto ao tratamento, nós não encontramos na literatura nenhum antídoto específico para o tratamento. Ele acaba sendo de suporte mesmo, para diminuir os efeitos oxidativos do ingrediente ativo e evitar uma lesão renal que seria resultante da hemoglobinúria. Caso a ingestão ela tenha sido até 2 horas, pode-se induzir a êmese, e o carvão ativado ele também pode ser usado para dissolver os compostos de sulfetos, que são aí os compostos que causam a intoxicação do animal. Bem, quanto à uva e as passas, essa intoxicação por uvas e passas, ela é relativamente recente, é uma preocupação dos últimos anos, porque os estudos eles avançaram até certo ponto, mas eles apontam como causadora dessa toxicose uma toxina que ainda é desconhecida, e também um fator extrínseco associado, que não foi ainda especificado. Atualmente, há relatos que confirmam que a ingestão dessas frutas pode causar lesão renal nos cães. De uma forma geral, o que se vê na literatura é que qualquer quantidade ingerida de uva ou de passas deve ser considerado um problema. Tá? Há relatos de casos de óbito de cães quando a dose ingerida desses frutos foi de 5 a 10 gramas por quilo, aproximadamente. E alguns fatores, como o teor excessivamente elevado de açúcar dessas frutas, pode levar a uma hipercalcemia e também um envolvimento de substâncias vasoativas e também uma suspeita de anafilaxia. Tudo isso nós podemos encontrar em alguns estudos sobre esses dois alimentos aí. Os sinais clínicos, eles geralmente se manifestam entre 6 e 24 horas, e são diarreia, anorexia, dor abdominal, fraqueza, desidratação, tremores e letargia. O tratamento é basicamente uma êmese, né, se a intoxicação for recente, mas se não for possível, pode também se fazer uma lavagem gástrica, e basicamente, como as demais intoxicações, é de suporte mesmo, com fluidoterapia
E é importante fazer, nesse caso, uma avaliação do débito urinário. Caso não tenha produção, aí vai ser necessário a realização de diálise, tá? Vamos falar do abacate. O abacate é um alimento cuja as partes dele, todas as partes da planta do abacate, como as folhas, os frutos e o caroço, eles são potencialmente tóxicos, tanto não só para cães e gatos, mas para camundongos, ratos, aves, coelhos, cavalos, bovinos, caprinos e várias outras espécies, tá? O mecanismo de ação dele acontece assim, a persim, que é uma toxina fungicida, ela vai causar necrose do epitélio da glândula mamária e do miocárdio. Mas o mecanismo tóxico, a ação ali toda, como ela acontece, ainda é desconhecida. A respeito dos sinais clínicos, de um modo geral, observa-se edema pulmonar e efusão pleural, tá? O que vai fazer com que o animal apresente dificuldade respiratória, morte por anóxia dentro de 24 horas após a ingestão. Não há um tratamento específico e aí deve-se instituir o tratamento sintomático mesmo e de suporte, como tem sido observado em outras intoxicações. Vamos falar do álcool? Bem, o álcool, ele contém o etanol, né, que é o composto químico que causa a depressão do sistema nervoso central e do sistema respiratório. O etanol, ele é rapidamente absorvido e é importante que o tutor procure atendimento médico de imediato. Algumas intoxicações, elas são muito graves e elas foram relatadas em alguns estudos porque acontece, às vezes, dessas bebidas alcoólicas serem fornecidas como uma brincadeira aos cães, que é uma atitude não responsável aí de alguns tutores, né? Os cães, eles não toleram o álcool, mesmo em pequenas quantidades. Esse álcool que nós estamos falando, esse etanol, é aquele que está mesmo contido nas bebidas alcoólicas, é o que nós usamos na limpeza doméstica, combustível nos automóveis, tá? E o mecanismo de ação sobre o sistema nervoso central, ele está relacionado em parte a alterações na permeabilidade da membrana celular dos axônios. Acontece ali uma ação facilitadora de sinapses pelo neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, né? E aí os animais que recebem, que têm a ingestão de altas doses, eles vão ali ter no seu organismo ataxia, redução dos reflexos, vão ter alterações comportamentais, pode acontecer uma acidose metabólica, excitação ou depressão, uma diminuição da frequência respiratória, até parada cardíaca e podendo chegar até a morte. É a mesma coisa que acontece nas pessoas, né? E vocês se lembram que eu mencionei as diferenças na metabolização lá no início? Então, o problema se agrava nos cães porque eles possuem uma taxa metabólica elevada e ficam muito mais suscetíveis à intoxicação, né? Devido à depressão do sistema nervoso central, quando o animal chega à clínica, provocar a êmese não é uma atitude, não é a conduta ideal, porque pode aumentar o risco de aspiração. O carvão ativado também não tem muito êxito, porque o cão ele não absorve bem o álcool, e a lavagem gástrica ela pode até ser feita, mas ela é pouco eficaz e indicada em casos de ingestão de grandes quantidades. Bem, nós vamos finalizar com leite, né? Que parece ser um alimento inofensivo. No entanto, o leite ele pode ser extremamente tóxico para os animais. Alguns estudos mostram que tanto cães como gatos adultos não produzem lactase, que é a enzima degradadora de lactose. Ela está presente apenas quando esses animais são filhotes. E de uma forma geral, o quadro clínico que eles apresentam é de diarreia, semelhante ao que ocorre com seres humanos que possuem alguma intolerância à lactose. Bem, o que se deve fazer então? A retirada do leite ou dos derivados, né? Para que não ocorra o quadro de diarreia e uma possível desidratação secundária. Nos casos mais graves dessa intoxicação por leite, pode-se realizar uma fluidoterapia como suporte para corrigir ou prevenir uma desidratação. Bem, nós vamos finalizar
a nossa apresentação dizendo que é importante ressaltar que atualmente há uma gama de produtos disponíveis no mercado, de rações, de alimentos, em diversas faixas de preço. São rações comerciais para cães, gatos e diversas outras espécies, e que elas possuem todos os nutrientes para atuar como um alimento completo, de forma que não há necessidade de fornecer aos animais quaisquer alimentos que são destinados à alimentação humana. Muitas vezes fica mais fácil para o médico veterinário orientar o tutor a não dar esses alimentos do que ficar mostrando para ele qual alimento que é tóxico, qual que não é. Então, é importante isso. Nós até colocamos aqui como conclusão que tem havido um aumento considerável de intoxicações alimentares nesses animais, porque eles estão muito próximos dos seus donos, a alimentação acaba sendo compartilhada. Então, é oferecer mesmo as opções de rações, de produtos que são específicos, né? Algumas vezes, como nós colocamos aqui, eles até imitam os alimentos de consumo humano, mas eles são rigorosamente balanceados para que não ocorra nenhum mal à saúde desses animais. Bem, aqui nós colocamos as referências que nós consultamos, agradecemos a atenção de vocês e nos colocamos à disposição para alguns esclarecimentos no momento oportuno que as professoras nos solicitarem. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.